Glória a Jesus. Você que tem a sua Bíblia, abra conosco no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 19, porque o texto é bem extenso, nós não vamos ler de todo, né? Nós vamos ministrando de acordo com o Espírito Santo, for ministrando ao nosso coração, nós vamos passando para os irmãos, né? Aquilo que o Espírito Santo compartilhou conosco, nós vamos compartilhar com os irmãos esta noite, e eu creio sim, que o Senhor trará algo novo nesta noite. Eu não sei o que você está precisando, mas eu sei que nessa noite o Senhor entregará nas suas mãos algo novo. Você viverá a partir de hoje algo novo na sua vida, na sua casa, na sua família. Quem sabe seu esposo, seu filho, sua filha, eu não sei. Mas eu sei que Deus tem algo novo para nós nesta noite. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Glória a Jesus. Podeis vos assentar. Este texto, irmão, é um texto bastante conhecido, a qual todos nós já ouvimos, né? Talvez você esteja aí pensando, a irmã vai falar sobre Ana, eu já conheço a história de Ana, eu já ouvi várias ministrações sobre Ana, mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Nós podemos ouvir por 10, 20, 30 vezes o mesmo texto, mas a cada vez que nós ouvimos, o Espírito Santo trata de uma forma. O Espírito Santo traz um novo entendimento. O Espírito Santo traz uma nova revelação. E que nesta noite, o Espírito Santo venha trazer, através da vida de Ana, uma nova revelação para mim e para você. Porque Ana foi uma mulher de fé. Ana foi uma mulher que vivenciou momentos difíceis, mas Ana não desistiu, porque ela tinha um sonho no seu coração, ela tinha o desejo no seu coração, e ela foi em busca da realização deste sonho, da realização desse desejo. O desejo de Ana era ser mãe, era de ter em seus braços um filho ou uma filha, conforme a vontade do Senhor. Mas Ana era a primeira esposa de Eucana, e eles eram um casal comum, como qualquer outro. Eucana e Ana eram servos do Senhor, e o texto fala para nós que de ano em ano, eles saíam de Ramá e iam para Siló, para adorar o Senhor. Eles iam oferecer ofertas ao Senhor. Isso era de ano em ano, eles faziam isso. E lá no templo, eles oravam, eles adoravam o Senhor, ofereciam ofertas ao Senhor e voltavam para a sua casa. Ana e Eucana tinham uma vida comum, uma vida tranquila de marido e esposa. Só que ele, num determinado momento, eles foram surpreendidos por algo. Foi quando Ana tomou conhecimento que ela era estéril. E naquela época, segundo a tradição, ter filhos era uma necessidade, porque o homem necessitava de ter descendentes para dar continuidade àquilo que ele fazia. Caso ele morresse ou ficasse velho, de idade avançada, então os filhos estariam dando continuidade àquilo que ele fazia. E Ana foi surpreendida, mas Eucana, porque Ana não podia dar descendentes a Eucana. E o texto fala que Ana amava Eucana, que Eucana amava Ana. E também naquela época, segundo a tradição, a mulher que era estéril, ela era discriminada. Ela não era bem vista. As pessoas deixavam de lado, exatamente por isso, porque não podia dar descendência ao seu esposo. Então Ana tinha uma tristeza,
porque ela era estéril, ela não podia dar filhos ao seu esposo que ela amava, e ela também era discriminada. Isso também causava uma grande tristeza, uma profunda tristeza em Ana, porque Ana tinha um sonho, Ana tinha um projeto, Ana queria ser mãe, Ana queria pegar em seus braços um filho. E aí começa, né? Nós esquecemos de falar o tema, né? Esperança do processo ao propósito. E foi quando também pela tradição permitia que o esposo tivesse uma segunda mulher, caso a primeira fosse estéril, caso de Ana. Então deu o direito a Eucana de ter uma segunda mulher. E é aí que Penina entra. É aí que Penina chega na casa de Ana. E a chegada de Penina ali iniciou um processo doloroso pelo qual Ana teria que passar. Porque Ana já tinha tristeza de não ser mãe, tinha tristeza de ser discriminada. Agora Ana teria que aceitar passivamente uma outra mulher na sua casa. Ela teria que aceitar essa mulher se relacionar com seu esposo para dar descendentes a ele, já que ela não podia dar. E então aumentou a tristeza de Ana, porque ela começou ter que conviver com Penina, uma outra mulher dentro da sua casa, e se relacionando com seu esposo. Então ali Ana ficou numa tristeza muito profunda. E quando ali, né, eu acredito, quando Penina anunciou a sua primeira gravidez, Ana ficou ainda mais triste. Porque ali ela viu que nasceu ali o primeiro descendente de Eucana, que ela tinha um sonho que fosse dela, mas não foi, foi de Penina. E o texto fala para nós, Ana não tinha filhos, não é porque ela tinha uma doença que não podia ter. Ana não tinha filhos, não é porque ela não queria tê-los. Ana era estéril porque Deus a fez estéril. Assim o texto diz, que Deus cerrou a madre de Ana. Aí talvez você pense assim, mas como? Se Ana era serva, se Ana servia, se Ana adorava, se Ana prestava culto ao Senhor, como que o Senhor cerrou a sua madre para ela passar todas essas humilhações, para ela passar por todo esse processo? É o processo de Deus. Há momentos, irmãos, que nós temos que passar pelo processo de Deus. Há momentos que nós temos que vivenciar o processo de Deus. Sabe por quê? Com Deus não tem acasos. Com Deus não tem coincidências. Com Deus não tem sorte ou falta de sorte. Com Deus tem propósito. E Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósito na minha vida. Deus tem propósito no nosso lar. Deus tem propósito na nossa família. Aqueles familiares seu lá que alguém já falou. E larga para lá porque não tem jeito. Tem jeito sim, porque Deus tem propósito lá. Deus tem propósito na vida dele. Deus tem propósito na sua casa, na sua família, assim como Deus tinha propósito na vida de Ana. Deus sabia do sonho de Ana. Ele sabia que Ana tinha o desejo de ser mãe, mas precisava passar pelo processo para chegar lá no propósito de Deus, o propósito que Deus tinha para Ana. E qual era o propósito de Deus? Samuel, que Deus já via lá na frente. Samuel foi um grande profeta, Samuel foi juiz, Samuel foi sacerdote, Samuel foi um grande profeta, a qual Deus falava com ele, numa época que as visões eram raras, mas Samuel tinha o privilégio que Deus falava com ele, e Deus quer falar com você nesta noite. Basta que você abra o seu coração, porque Deus está aqui, e Ele está aí pertinho de você, Ele está sussurrando no seu ouvido. Não pare, continue, passe pelo processo, glorificando o meu nome, porque eu vou te honrar lá na frente. Lá na frente você vai saber por que você passou pelo processo. O processo dói.
O processo machuca, o processo fere, o processo traz humilhação, o processo traz descaso, o processo traz dor profunda, mas o propósito traz a cura, o propósito traz a alegria, o propósito traz o refrigério de Deus. Então, se você está passando pelo processo, dá glória a Deus, glorifica a Deus, não desanima, não reclame. Porque às vezes nós nos tornamos um repórter, né? Nós ficamos com Deus, Senhor, por quê? Para quê? Senhor, por quê? Para quê? Por que eu estou passando isso? O Senhor não está vendo? Eu vou à igreja, eu oro, eu jejuo, eu te busco, eu prego a sua palavra, eu te louvo, porque eu estou passando isso. Irmão, no propósito é o silêncio. O silêncio é o segredo de tudo. Você ficar em silêncio e tem coisas que nós não temos que falar para ninguém. Tem coisas que nós temos que falar só para Ele, porque Ele é que vai nos ajudar. A palavra de Deus fala para nós que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Se nós olharmos para o alto e nos perguntarmos de onde vem o socorro, Ele nos responde: o meu socorro vem dele que fez o céu e a terra, e é Ele que me sustenta, é Ele que te sustenta, é Ele que tem nos sustentado até aqui, irmão. Todos nós já vivenciamos dificuldades, porque o processo, ele faz parte. O processo faz parte da nossa caminhada, porque não vive o propósito se não passar pelo processo. Tem pessoas que querem chegar no propósito, mas ele não quer passar pelo processo. O processo é necessário, sabe por quê? O processo, Deus trabalha em nós. O processo nos aproxima de Deus. O processo nos mostra quem é Deus. O propósito nos faz nos achegar a Deus. Sabe por quê, irmão? Nós temos uma tendência da nossa natureza humana de acomodação. Você já percebeu quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, o casamento está bem, o filho está bem, a filha está bem, você está bem no trabalho, você está bem na saúde, nós acomodamos. Nós acomodamos como? Na leitura da palavra, nós acomodamos na oração, nas vindas aos cultos principalmente. Às vezes a pessoa vem no domingo, chega na quarta, hoje é quarta de oração, aqui em casa está tudo bem, não precisa eu ir, eu oro aqui um pouquinho, tá bom, eu não vou lá no culto não, acomodação. Então por isso que às vezes Deus permite o processo para nos sacudir e para nos mostrar que a nossa dependência tem que ser dele. Nós temos que estar aos pés dele, nós temos que adorá-lo todo o tempo, independente de estarmos no processo ou não. Nós temos que vir à casa do Senhor adorá-lo. Adore se está ruim, adore se está bem, mas tem pessoas que quando está tudo bem, ele não quer adorar, ele quer ficar quietinho lá na casa dele. Eu não vou no culto não, eu fui domingo, não precisa de eu ir, hoje é quarta, chega a sexta, é culto de libertação, eu não preciso de ir não, porque eu não preciso de libertação. Nós precisamos sim, irmãos, porque somos falhos, somos pecadores, nós precisamos de libertação todos os dias, para Deus trabalhar em nós, porque nós pecamos, nós erramos, nós falhamos todos os dias, então precisamos sim de libertação. E começa então o processo de Ana. Penina tem filhos com Eucana. E o texto fala que de ano em ano eles subiam para Siló. E o texto fala para nós que no trajeto de Ramá até Siló, Penina ia provocando Ana. Penina humilhava Ana. Penina zombava de Ana, por a Ana ser estéril. Ela usava os seus filhos para afrontar Ana, porque Ana era estéril. E isso levou a Ana a uma tristeza profunda, que o texto fala para nós que Ana só chorava e não comia, porque a tristeza era tamanha no seu coração, que ela não
não conseguia alimentar, ela só chorava, e todas as vezes, porque nós vemos pelo texto que era de ano em ano, então leva a nós a acreditarmos que foram por vários anos essa peleja de Ana com Penina, porque fala que todos os anos eles subiam para Siló. E Eucana, ele amava Ana, independente de Ana ser estéril, Eucana amava Ana. Isso não influenciou no sentimento que Eucana tinha por a sua esposa. Ele amava Ana, era estéril, mas Eucana amava Ana. E eles subiam para Siló. O texto fala que Eucana oferecia sacrifícios e que ele dava porção para Penina, para os seus filhos e para suas filhas. Mas para Ana, ele dava a melhor parte. Para Ana ele dava porção dupla, porque ele amava Ana. Porque Eucana não se importava de Ana ser estéril. E Eucana não entendia que era o sonho de Ana. Porque Ana queria ser mãe, e Eucana não entendia isso. Para ele já tinha os descendentes com Penina, e não importava que Ana fosse estéril. E Penina, então, continuou provocando Ana. E porque Penina, ela via a diferença entre ela e Ana. Penina via que Eucana amava Ana. Ele viu o carinho, o afeto que Eucana tinha por Ana, enquanto que ela não tinha afeto nenhum de Eucana, ela não tinha atenção de Eucana. Ela para Eucana era ela apenas aquela que lhe deu descendentes. Ele não tinha nenhum afeto por Penina, e por causa disso ela se levantou contra Ana. Ela começou a perseguição contra Ana. E aí Ana começa a caminhar, Ana começa a passar pelo seu processo. E o texto fala para nós que Ana ficou em silêncio. Ana não revidava aquilo que Penina falava. Ana não brigava. O texto não mostra que Ana discutia com Penina, ou que Ana reclamava com Eucana. Eucana, dá um jeito na Penina, porque ela está me incomodando, ela está me humilhando, ela está me perseguindo. Não, Ana não fez isso. Ana não revidou as provocações de Ana. Eu quero dizer para você nesta noite, se você está vivenciando uma situação que levantou alguma Penina no seu caminho, que te provoca, que te humilha, que te ofende, que te magoa, fique em silêncio. Não revide, não brigue, não murmure, não reclame. Fale somente para o Senhor, porque às vezes nós falamos tantas coisas para tantas pessoas, mas não falamos para aquele que tudo pode. Para o grande eu sou, aquele que pode resolver a nossa situação, aquele que pode resolver aquele problema que temos lá na nossa casa, aquele problema que aos nossos olhos humanos não tem solução. Como Ana, que humanamente falando não tinha solução. Ana era estéril, não tinha como reverter humanamente falando. É só mesmo a intervenção do Todo-Poderoso. Então, Ana mudou a sua estratégia. E o texto fala que quando eles subiram novamente, Ana se levantou, versículo 9, né? Então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló, e Eli sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Dessa vez aqui Ana subiu diferente. Por quê? Ela só chorava e não comia. E Eucana começou a perceber essa atitude de Ana. E Eucana chegou para ela e disse: mulher, por que choras? Por que não comes? Essa tristeza no seu coração, não te sou eu melhor do que 10 filhos?
E foi diante dessas palavras de Eucana que Ana se colocou de pé, que Ana resolveu ir em busca da sua bênção, e em busca do seu sonho, e em busca do seu projeto, que era um filho, porque ali ela tomou consciência que só em Deus estaria sua resposta. Mas ela não disse nada para Eucana, porque ela não falava para Eucana que ela queria ser mãe, ela não falava para Eucana, ela apenas chorava, ela chorava aos pés do Senhor. É isso que nós temos que fazer, irmão, que às vezes nós falamos com tanta pessoa, nós reclamamos, às vezes nós contamos o nosso sonho, o nosso projeto, e o que nós recebemos é uma ducha de água fria. A pessoa fala assim: isso aí é muito difícil, quem é você? Você não vai conseguir, e larga isso para lá, desiste, não pensa nisso não. E às vezes a pessoa, até faz uma ironia: você está sonhando muito alto, você está com a cabeça nas nuvens. Mas eu quero dizer para você, não dê ouvido a barulhos negativos. Fique em silêncio, espera no Senhor, porque Ele fala para você nesta noite: em meio ao processo, eu estou contigo. Continua caminhando, não desista, porque enquanto você caminha, eu trabalho em seu favor. Enquanto você caminha, aquela situação lá na sua casa, eu vou movendo e vou colocando tudo no lugar, tudo vai voltar ao lugar, tudo vai voltar ao normal. Mas é preciso crer, é preciso confiar. O que é esperança? Esperança é a nossa fé, a nossa confiança em Deus, de que aquela situação que estamos vivenciando é possível sim ser revertida, porque aquele que pode nos garante, Ele nos garante que somos mais do que vencedores em todas as coisas. Ele não disse apenas aqui ou ali, não. Em todas as coisas sois mais do que vencedores, por aquele que nos amou, por aquele que deu a vida naquela cruz por mim e por você. Glória a Jesus. E Ana, dessa vez, ela sobe diferente para o templo. O texto fala que ela bebeu, ela comeu e ela subiu. E o sacerdote Eli estava sentado na porta, e ela passou por ele e foi lá para o seu cantinho orar ao Senhor. E o texto fala que dessa vez Ana fez diferente. Ela, com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana estava amargurada de alma. E quantas vezes, irmão, nós passamos por isso? Quantas vezes nós temos uma tristeza tão profunda por algo que estamos vivenciando, ou por alguém que estamos buscando? Nós sentimos amargura de alma. E muitas vezes quem está do nosso lado não entende, não compreende, porque às vezes você chora lá no seu cantinho para ninguém ver. Às vezes seu esposo está dormindo, às vezes está chorando, você está molhando o travesseiro com as suas lágrimas, ele está ali do seu lado, mas eles não está vendo o que você está passando. E muitas vezes as pessoas nos olham e não percebem a amargura de alma que estamos, porque, irmãos, a tristeza é uma coisa muito difícil. A tristeza corrompe a pessoa, porque a pessoa vai ficando numa tristeza tão profunda que ela acaba não querendo conversar, não querendo falar com ninguém. Tamanha é a angústia e a tristeza. Então Ana foi para o lugar certo, e é assim que nós temos que fazer. Estamos com amargura de alma, não vamos lá para o vizinho, não vamos lá para o parente, não vamos lá para o amigo, não, vamos, como diz o pastor Daniel, para a fortaleza, vamos para a oração, vamos chorar nos pés daquele que colhe a nossa lágrima. Ele colhe a nossa lágrima. Quando estamos chorando, o Senhor colhe as nossas lágrimas. E Ana foi para os pés do Senhor. Ana chorou abundantemente, e aí Ana se derramou na presença de Deus. Ana teve um quebrantamento tão profundo, irmão, tão profundo diante de Deus, que foi aí que moveu o coração de Deus, porque a palavra fala para nós que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita.
Um coração quebrantado, ele move o coração de Deus. Ele traz o céu até nós, quando nós quebrantamos o nosso coração. Quando nós reconhecemos as nossas fragilidades. Quando nós reconhecemos que nós não podemos. Que nós reconhecemos os nossos limites. Que nós reconhecemos que precisamos ser totalmente dependentes do Senhor. Quando nós reconhecemos a soberania, a grandeza de Deus, porque só Ele é soberano, só Ele é o Todo-Poderoso, só Ele faz, só Ele pode, só Ele muda, só Ele transforma. E o que Ele quer fazer nesta noite, Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer mudar a nossa história, Ele quer mudar a nossa casa, Ele quer mudar a nossa família. E Ana se prostrou diante do Senhor. E Ana fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana fez um voto com o Senhor, porque Ana sabia a quem ela estava pedindo. Ela sabia que quem ela estava pedindo podia dar a ela o filho que ela tanto desejava. Mas ela que foi específica no seu pedido. Ela não falou assim: Senhor, eu quero um filho. Senhor, me dá um filho. Não. Ela disse: Senhor, se o Senhor se atentar para a minha aflição e de mim não se esquecer e me deres um filho homem, eu vou te devolver ele. Ela queria só ter a alegria de ser mãe, mas ela fez um voto ao Senhor. E nós temos que estar atentos, irmãos, ao voto, porque muita gente faz o voto com o Senhor, mas não cumpre. E a palavra de Deus fala que o Senhor não se agrada de voto de tolo. A pessoa não cumpre. A pessoa às vezes vem e fala: Senhor, eu preciso desta bênção. Se o Senhor me conceder, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E o Senhor concede a bênção e a pessoa simplesmente não cumpre o voto. Então a palavra fala que é melhor você não votar. Porque se você fizer um voto, a palavra diz que nós temos que nos apressar em cumprir este voto. Então Ana fez um voto a Deus. Ela especificou que ela queria um filho homem. Nós também precisamos, irmão, especificar para o Senhor. Ele sabe o que nós precisamos, mas quando vamos orar, nós precisamos especificar, fazer um pedido específico, uma oração específica. Se você está orando para o seu esposo: Senhor, abençoa meu esposo. Não, Senhor, abençoa meu esposo, porque ele precisa dessa bênção. Se o seu esposo é alcoólatra: Senhor, eu preciso que o Senhor liberte o meu esposo, porque ele é viciado no álcool. Se o meu filho está nas drogas: Senhor, eu preciso que o meu filho seja liberto das drogas. Fala para o Senhor o que você quer, detalhe para o Senhor. Ele sabe, porque você fala: irmã, Deus sabe todas as coisas, sabe, mas nós precisamos ser íntimos de Deus, nós precisamos abrir o nosso coração, como o cego lá à beira do caminho. O Senhor sabia que ele era cego, o Senhor sabia que o desejo dele era enxergar, mas quando o Senhor mandou trazê-lo, o que o Senhor perguntou para ele? O que queres que eu te faça? O Senhor sabia que ele era cego. E obviamente um cego, qual o desejo dele? Enxergar. Mas o Senhor perguntou: o que queres que eu te faça? E ele falou: que eu veja. O que o Senhor disse para ele: então vê. E nessa noite ele pergunta: o que queres que eu te faça? Fala para o Senhor o que você precisa, irmão. Porque muitas das vezes nós ficamos tímidos na presença de Deus, né, irmão? Nós falamos a meias palavras com Deus. Nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor, porque Ele é o nosso amigo fiel. Ele é aquele que nunca nos abandona. Ele é aquele que nunca nos decepciona. E muitas vezes nós abrimos o coração para quem não devemos. Por quê?
aquela pessoa, você abre o seu coração no momento de desespero, de angústia, de tristeza, e aquela pessoa passa para frente o desabafo que você fez. Mas o nosso Deus não. Quando nós choramos aos pés dele, quando nós falamos para ele as nossas fragilidades, fica só entre nós e ele. Fica só entre nós e ele. Ele é o amigo fiel. E muitas vezes quando precisamos, irmãos, nós vamos àqueles que nós achamos que são nossos amigos. Mas quando você mais precisa, ele te vira as costas. Você vai até ele pedir ajuda. Ele diz: eu não posso fazer nada, se vira. Se vira, eu não posso ajudar. Mas o Senhor jamais fará isso. Porque mesmo nós pecando, mesmo nós errando, mesmo nós somos rebeldes às vezes com Deus, desobedientes, mas todas as vezes que nós vamos a Ele, Ele está sempre pronto a nos abençoar. Ele está com as suas mãos estendidas para nos acolher. Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele nos acolhe, Ele nos abraça, e há momento que Ele nos carrega no colo. Quando não temos força nas nossas pernas para caminhar, Ele nos carrega nos seus braços. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso, porque Ele merece a nossa adoração, Ele merece o louvor, a honra, a glória, porque tudo é por Ele, é para Ele, porque Ele merece. E Ana continua a sua oração. O texto diz: e sucedeu que, perseverando era em orar perante o Senhor, ele observou sua boca. Aqui nós observamos que Ana não teve pressa na sua oração. Ela continuou orando. E o sacerdote Eli ficou incomodado, porque ele observou que não tinha som, não saía som da boca de Ana. Ele percebeu que somente os seus lábios se moviam. E ele ficou atento àquilo. E ele caminhou em direção a Ana e ficou prestando atenção. Mas o texto diz que Ana orava com o coração. Muitas vezes, irmão, nós dobramos os nossos joelhos e não temos palavras. Somente as lágrimas correm no nosso rosto. Nós não temos condição de falar nada, mas nós oramos com o coração. Nós oramos e Deus conhece, porque mesmo você estando em silêncio, orando em silêncio no coração, Deus está te ouvindo. Ele sabe o que está no seu coração. E Ana não falava uma palavra, mas ela só movia os lábios. Mas aquele que tudo sabe, aquele que tudo pode, estava ali do lado dela, estava ali colhendo as suas lágrimas, e ali estava próximo de Ana chegar no propósito de Deus. E olha o que o sacerdote Eli fez. O sacerdote Eli, ele percebeu que ele não ouvia som, porque normalmente, igual nós estamos aqui lado a lado, se nós levantamos uma oração, eu ouço o que meu irmão do lado, eu ouço o som da voz dele. Se você está do meu lado, você ouve o som da minha voz na minha oração. Mas aqui não tinha som na oração da Ana, ela orava só com o coração. E o sacerdote Eli chegou diante dela e disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. O sacerdote Eli não entendeu. O sacerdote Eli não entendeu o que Ana estava sentindo. A amargura de espírito que Ana estava vivenciando naquele momento. Ele se preocupou apenas com o som da sua voz. Quando ele não ouviu o som, ele deduziu que ela estivesse embriagada, que ela não estivesse orando, que ela estivesse apenas ali ajoelhada, mexendo os lábios, porque estava embriagada. E olha o que Ana fez. Mais uma vez, Ana teve sabedoria, porque Ana poderia ter respondido mal para Eli. Ela poderia ter dito: sacerdote, você não está vendo que eu estou orando? Se eu estou no templo, eu estou orando, eu estou chorando, o senhor não está vendo? Mas não. Olha o que Ana disse:
Calmamente, Ana disse: não, Senhor meu. Eu sou uma mulher tribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Olha a confiança de Ana. Olha a certeza de Ana que o Senhor iria atendê-la. E aí o sacerdote, ele entendeu o que Ana estava fazendo ali. Ele entendeu quando ela disse que não estava embriagada, que ela estava amargurada de alma. Mas ela não falou, ela não revelou para ele: estou aqui orando porque eu quero um filho, eu sou estéril, eu quero um filho. Não, ela não disse nada, ela não contou para ninguém o seu sonho. Ela não contou para ninguém o desejo do seu coração. Ela só falou para Deus que ela queria ser mãe. Que era um desejo que ela tinha. Ela queria apenas ser mãe. E ela prometeu ao Senhor que depois ela devolveria Samuel no templo. Vamos lá, né? Aí ela ainda disse para o profeta, para o sacerdote, perdão: não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. E aqui ela fala para o sacerdote que do seu desgosto, da sua tristeza, da sua amargura, era isso que ela estava falando para o Senhor. Era isso que ela estava falando todo esse tempo. Toda vez que ela ia ao templo, ela falava para o Senhor, era sobre as suas tristezas, sobre o seu desgosto, sobre o desejo de ser mãe. E nós também precisamos agir dessa forma. Nós precisamos levar ao Senhor aquilo que queremos, o nosso sonho. Quem sabe você tem um sonho, né? Que você escreveu num papel o seu sonho, um projeto, mas alguém falou para você: isso aí você não vai conseguir, isso é muito difícil. Se eu fosse você, desistia, deixava isso para lá, e não preocupa com isso não. Então você ouviu essas palavras e você ficou com essas palavras. E quando aquela pessoa vai embora, aí você começa assim: é verdade, né? Aquela pessoa tem razão. Esse sonho aqui é muito alto. Como que eu vou conseguir? Aí você começa a analisar: eu queria fazer isso, aquilo outro, mas eu não tenho condições. Eu não tenho como resolver. Não tem como realizar. Sabe, eu vou deixar para lá mesmo. Eu não vou mexer com isso mais. Aí você pega aquele papel, coloca dentro de uma gaveta e fecha a gaveta. E esquece, mas fica no seu coração. Aí você se sente frustrado, você se sente amargurado, porque era um sonho. Irmão, nós vivemos de sonho. O homem tem que sonhar. Só que o nosso sonho, o nosso projeto, ele tem que estar em sintonia com Deus. Ele tem que estar em sintonia com o sonho, com o projeto de Deus para nós. Porque não tem como a pessoa querer a realização de um sonho, chegar a um propósito, se o seu sonho, o seu projeto, o seu propósito está fora do projeto de Deus, do propósito de Deus. Não tem como. Mas se o seu sonho, o seu projeto está alinhado com a vontade de Deus, certamente ele se realizará. Aleluias. E então segue. Então Eli entendeu. Ele não sabia o que ela queria, mas Eli fala para ela: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Aleluias! É assim que Deus faz conosco. Quando nós nos colocamos na posição diante de Deus.
e entregamos nas mãos dele, a nossa tristeza ela vai embora. Porque o Senhor transforma a tristeza em alegria. O Senhor transforma, irmãos. O Senhor transforma. Precisamos nós crermos. Precisamos nós passar pelo processo. O processo dói. O processo é dolorido demais, irmãos. Eu falo para os irmãos porque eu já passei por isso. Eu passei por um processo muito dolorido. E foram 20 anos. 20 anos, irmãos, eu orei para a conversão do meu esposo, que era viciado no álcool. Foram 20 anos, não foram 20 dias, nem 20 minutos, nem 20 segundos, nem 20 dias, foram 20 anos. Eu sou casada há 41 anos, 20 anos do meu casamento foi de lágrima, de sofrimento, foi de um processo lamentável, processo terrível, irmão, mas para a graça de Deus, o Senhor me sustentou. Sabe por quê, irmão? Só vive o propósito quem suporta o processo. Então, se você está passando por um processo, suporte o processo, porque você suportando o processo, certamente você vai chegar lá no propósito, que é o desejo do seu coração. E o meu esposo, 20 anos, irmãos. Vou contar rapidamente, né? Eu me lembro que pastor Daniel chegou na Benjamin, porque eu sou do tempo da Benjamin. Eu comecei na Benjamin, o Leandro tinha 2 anos. Hoje o Leandro está com 40 anos. E tinha o púlpito, atrás do púlpito tinha uma cortina cor de vinho. E ali atrás, quando terminava o culto, o pastor Daniel ficava atrás para atender as pessoas. E toda sexta-feira eu ia no culto de libertação e interceder pela vida do meu esposo. E quando terminava eu ia lá para a fila, porque era uma fila, né, irmã? Então eu ia lá, pastor Daniel, ora para o meu esposo, para ele ser liberto do álcool. Toda sexta-feira eu estava lá. E quando chegava em casa, às vezes era o dia que ele chegava mais embriagado. Era o dia que ele chegava falando coisas assim que magoava, que feria, que machucava. Porque lidar com pessoas que bebem não é fácil, irmã. Eu vivenciei isso 20 anos. O pastor Daniel orava e vai na fé, irmão, eu ia embora. Irmão, eu não sei precisar quantas campanhas eu fiz. Aí você deduz aí 20 anos, toda sexta-feira, né? Quantas campanhas eu fiz. E lá eu tive meu segundo filho, que é o Tiago, que os irmãos conhecem. Então eu saía aqui do Marumbi, ia lá na Benjamin, com o Tiago novinho no colo, e o Leandro segurando na minha roupa, porque era pequenininho também. E assim nós caminhamos, irmão. Não foi fácil, mas Deus honrou. Porque eu passei pelo processo dando glória a Deus. Eu não murmurava, eu não questionava, eu não brigava com meu esposo. Ele chegava e todas as vezes que ele chegava, irmã, eu profetizava. Hoje foi o último dia que ele bebeu. Hoje foi o último dia que ele passou a noite, o último final de semana que ele passou na rua. Ele não vai passar mais. E assim eu fui, irmã, profetizando. Foi fácil? Não. Foi muita lágrima. Foi 20 anos regado a lágrimas. E foi então no dia 29 de abril de 2001, o pastor Daniel anunciou um batismo. E o Tiago resolveu batizar, o meu segundo filho. Então ele foi para ver o batismo do Tiago. E foi eu, o Leandro. Eu não lembro se a Alessandra já era casada, já, né, Alessandra? Nós somos, irmão. E quando o Tiago desceu as águas do batismo, quando o Tiago saiu do tanque, o Espírito Santo tocou nele, irmãos, de uma forma tão profunda, mas de uma forma tão profunda, que ele começou a chorar e ele falou que queria Jesus também. E ali, irmão, naquele dia, ele desceu as águas do batismo, porque o pastor Daniel batizou ele, mesmo ele não tendo feito as preparações do batismo, mas ali na hora, eles arrumaram uma veste, colocou nele, ele desceu as águas dos batismos, e agora dia 29 de abril, para a honra e glória do Senhor, faz 21 anos, e os irmãos conhecem ele, que está sempre aqui comigo, né? E ele
está caminhando na presença de Deus. Mas não foi fácil, irmãos. Deus deu livramento de morte, porque ele teve um acidente terrível de carro, que a sua perna ficou presa nas ferragens, cortou a cabeça, o carro acabou, o carro amassou do lado do motorista, e ele deixou o carro, porque o carro não era dele, era do patrão, então o carro ficou guardado. Depois ele, quando melhorou a perna, ele foi levar na oficina. Quando o mecânico olhou para o carro, o mecânico falou assim: o motorista deste carro, se não morreu, ele não anda mais, porque as presas. Ele falou assim: quem estava dirigindo era eu. Mas na verdade não era ele, era Jesus, né? Porque Jesus conduzia. E o mecânico falou para ele: glorifica a Deus porque você nasceu de novo. É isso que Deus faz, irmão. É isso que Deus faz quando nós depositamos a nossa confiança. E assim Deus concedeu a Ana Samuel o seu sonho, e ela cumpriu o seu voto. A gente não sabe precisamente, né, a idade que Samuel foi levado ao templo, mas segundo eu estava lendo, foi entre 4 e 6 anos que Samuel foi levado por templo, porque era ainda bem pequeno quando Ana entregou ele no templo. E depois Samuel foi crescendo, servindo a Deus, e Samuel se tornou um grande profeta. Samuel ungiu Saul, o primeiro rei de Israel. Samuel ungiu Davi, o segundo rei de Israel. E Samuel foi profeta, Samuel foi juiz e Samuel foi sacerdote. E teve um grande ministério Samuel, a bênção que Deus. Por que Deus cerrou o ventre de Ana? Porque ele via lá na frente Samuel. Ele via que do ventre de Ana ia nascer Samuel, aquele que ia ser seu profeta, aquele que ia engrandecer e glorificar o teu nome. Porque muitas vezes nós passamos pelo processo, para que a glória de Deus se manifeste. Então, se você está passando por um processo, irmão, não murmure, não reclame, não desanime. Se você fez sete elos da campanha de libertação, não recebeu, continua, faça igual eu fiz, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e durante esse tempo, irmão, tinha pessoa que falava comigo: ih, você é muito boba, está orando? Ih, larga para lá, ele não vai mudar porque ele não quer, ele gosta de beber, ele gosta de ficar na rua. E eu dizia: não, o meu Deus vai mudar, porque se ele mudou a minha vida, ele vai mudar a dele também. E eu não aceitava, irmão, porque nós não podemos ficar com palavra negativa. Nós temos que rejeitar palavra de maldição, não. Nós só podemos receber palavra de bênção. E eu tenho a prova aqui, ó, do que eu estou falando. Do que eu falei sobre o meu esposo, irmão. Aqui estão as fotos do batismo. Se alguma irmã quiser ver depois. Aqui tem, ó, a foto dele dentro do tanque. Aqui tem a foto do Tiago batizando. Aqui tem a foto, irmãos, que ele não tinha ido para batizar. Aqui tem a foto dele colocando a veste para descer no tanque, para descer nas águas do batismo. É isso que Deus faz, irmã. É esse Deus que nós servimos. Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, o Senhor fazia lá atrás. Não, o Senhor é o mesmo hoje e será eternamente. Ele não mudou. Nós às vezes é que mudamos, né, irmão? O Deus que nós servimos, Ele foi o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele não abençoou só no passado, Ele abençoa hoje, mas para sermos abençoados, precisamos passar pelo processo, porque suportando o processo, você vai chegar no propósito de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nós agradecemos a Deus, agradecemos a irmã Cláudia, que nos deu essa oportunidade. E aquilo que nós não podemos falar, que nós não podemos passar para os irmãos, que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Portanto, seja o que estiver passando, não desanima. Vai em frente, confia em Deus. Conta para Ele onde é a sua dor, porque Ele é o remédio. Aleluias. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Jesus. Nós agradecemos a oportunidade.
Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus.